Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de linguagem Seance. No vídeo de hoje veremos funções que retornam valores não inteiros. Funções que retornam valores não inteiros é o tema do vídeo de hoje. Estamos fazendo um estudo detalhado de funções aqui no curso e hoje veremos um tipo de função que retorna um dado não inteiro. Segura aí! Estamos aqui no Dev C++ e vamos para uma breve revisão, lembrando que as funções são declaradas com o tipo de dado, o nome da função, abre e fecha parênteses, e aí dentro dos parênteses são os parâmetros da função, que podem ser quantos parâmetros você quiser e dos tipos que você quiser. E o tipo é exatamente o dado que a função vai retornar à função principal. Se você omite este dado, declara a função apenas com o nome, subentende-se que é do tipo inteiro. Mas você pode declarar a função como inteiro, ou se você não quer que ela retorne dados, apenas utilizar a função, você pode declarar do tipo void, que são os tipos de função que não retornam nada. Uma função que retorna dados não inteiros é do tipo float, ou então do tipo double, que são os nossos números com pontos decimais. Lembrando que o float são as variáveis de 32 bits e o double são as variáveis de 64 bits. Se você precisa armazenar dados muito grandes, que passem dos 32 bits, precisa utilizar o double. Vamos declarar uma função do protótipo, mas para a aula de hoje vamos precisar de uma biblioteca auxiliar aqui, além das stdio e stdlib. Vamos incluir, com o comando include, a math.h, porque vamos utilizar uma função especial que estaremos demonstrando. Então o intuito é utilizar uma função que retorne números não inteiros. Vamos declarar então float. Primeiramente vamos declarar um teste, então float teste e como parâmetro também float número. Lembrando que aqui é o nosso protótipo das funções. E aí vamos desenvolver, depois da função principal, a função de teste propriamente dita. Então, float teste, float número. Tudo que essa função fará é retornar um número. Vamos aqui dentro criar uma variável auxiliar, chamar de retornar, e retornar recebe o número que o usuário digitar como parâmetro. E aí com o comando return, vamos retornar a variável retornar. Não é necessário nenhuma dessas linhas aqui, você poderia simplesmente colocar o comando return e o número. Mas estou demonstrando aqui como forma de exemplo mesmo. Na função principal, vamos mandar imprimir. Então, printf, percentual f, que será do tipo float, contra a barra n para uma quebra de linha, e vamos chamar a nossa função dentro da printf, que é a função teste, e aí um número decimal qualquer, vamos colocar aqui 15.98, por exemplo, e devemos enxergar isso quando executarmos o código. Ele acusou um erro porque faltou um R aqui na declaração da variável retornar. Vamos de novo, compilar. E é exatamente o que o console imprime, nenhuma novidade, exceto pelos zeros à direita. Se quisermos visualizar apenas duas casas depois da vírgula, temos que colocar aqui na exibição percentual .2f. E aí você consegue omitir aquelas 4 casas e ele mostra só o 15.98. Então, basicamente é isso. E estamos colocando um parâmetro e retornando este parâmetro. Apenas uma função para teste. Agora vamos criar uma função um pouco mais útil. Vamos criar uma função float e vamos chamar de área círculo. Float raio. Então, o que essa função faz? Ela vai retornar o cálculo da área de um círculo quando o usuário colocar
o raio como parâmetro. Então, se você tem um círculo de raio igual a 2, essa função tem que retornar o cálculo da área do círculo. Vamos ver como fazer isso agora. Para isso, vamos utilizar uma função especial da biblioteca Math, que é a função pound. O que essa função faz? Eu digito um número, por exemplo, 2, e aí o próximo parâmetro, separado por vírgula, se eu colocar 3, por exemplo, que vai imprimir na tela, visto que estamos já dentro da printf. Vai imprimir 2 elevado ao cubo. Então, isso é o que essa função faz. Se eu quiser fazer 2 elevado na 4, eu posso colocar 2 elevado na 10 e assim por diante. Ou qualquer outro número, 5 elevado na 10, ou 5 ao quadrado, 5 ao cubo. Então, essa função faz exatamente isso. Então, testando ela, se imprimirmos 2 elevado ao cubo, temos que visualizar o valor 8. E é o que estamos visualizando. E aí percebam que a função teste já está criada e desenvolvida, mas como eu não chamei ela na função principal, não acontece nada, ela não atrapalha o nosso código. Então você pode estar desenvolvendo uma ampla biblioteca e chamar as funções nos códigos específicos. Obviamente, sempre observando a questão de memória, sempre observando esta questão da memória. E mesmo que eu já declarei aqui o protótipo da função área círculo, ela também não impede que o compilador compile o nosso código. Vamos aqui embaixo da teste desenvolver então a área círculo. Então, float área círculo. Float raio. Abre e fecha colchetes. E aí podemos utilizar a diretiva define e chamar a constante π, que vamos precisar para a equação da área do círculo. Então, π é igual a 3,1415926535 e por aí vai. A nossa constante irracional. E aqui dentro da função área círculo, podemos criar uma variável float resultado para armazenar o resultado e aí estar retornando esta variável resultado, ou então simplesmente já escrever direto return, que ele vai retornar o cálculo da área do círculo. E quem lembra da equação da área do círculo? Dado raio, qual a equação para calcular a área do círculo? É barbadinha de lembrar, é 1 francês ao quadrado. Isso mesmo, é πr ao quadrado. Beleza? Então, essa equação, πr ao quadrado, é o que vamos retornar. Portanto, é o π, e eu estou digitando π aqui porque declarei o define dele aqui, senão eu teria que colocar o 3,14, vezes, aí vamos utilizar a nossa função pound do raio ao quadrado. E aí está a nossa função de cálculo de área do círculo. Você poderia, sem problema nenhum, fazer o seguinte: raio ao quadrado é raio vezes raio. Beleza? Então você poderia fazer assim: return π vezes raio vezes raio. E aí nem precisaria incluir a biblioteca Math. Mas eu incluí ela aqui para demonstrar uma outra aplicação aqui na linguagem C e também para já demonstrar esta função bacana aqui, que se você precisa de algum número elevado ao cubo, elevado à quarta potência e por aí vai, você pode estar utilizando esta funçãozinha aqui. E aí na função principal podemos fazer o seguinte: vamos declarar duas variáveis, raio informado pelo usuário e resultado, todas do tipo float. E aí printf, informe o valor do raio. E aí já estamos pedindo para o usuário digitar e vamos chamar a função scanf, que todo mundo já está craque, percentual %f, pois é do tipo float, e comercial, o raio que o usuário digitar, que é a variável que declaramos. E aí o resultado vai receber a nossa função, a chamada da função, que é a área círculo,
com o parâmetro raio do usuário. Printf, a área é percentual %f, vamos deixar todas as casas do float, contra a barra n para quebra de linha, e vamos imprimir o resultado. Compilando, tudo certo. Então vejam que estamos chamando a nossa função aqui, colocando como parâmetro o raio que um usuário digitou, lido a partir da scanf, e aí tratando este parâmetro na nossa função, que o parâmetro é colocado aqui e utilizado aqui, como vocês podem ver. Então percebam quantas opções você tem com o uso de funções que retornam dados do tipo não inteiro e também dados do tipo inteiro, que pode aplicar a mesma lógica que estamos demonstrando. Mas como aqui queremos pontos decimais, é do tipo float. Utilizando essa função da biblioteca math, estamos elevando ao quadrado o parâmetro que está atribuído para a função e multiplicando por π, e este π é uma constante que foi definida com a diretiva define, nossa constante racional que não tem fim, mas colocamos aqui algumas casas decimais para o nosso resultado. Vamos verificar se está funcionando. Damos um run. Informe o valor do raio, vamos supor que seja 5. Podemos dizer que é 5 metros, por exemplo. E ele nos retorna 78,539818. Podemos confirmar isso com uma calculadora, fazendo o cálculo para o valor 5. É π vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Damos um Enter e está correto. 78,5398. E aqui ainda tem mais casas depois da vírgula. Vamos fazer mais um teste para comprovar. Vamos colocar, por exemplo, o valor 14,97. Damos um Enter e ele retorna 704,033. 14,97 ao quadrado vezes π. 704,033. Então, como podem ver, está funcionando nossa função. A função teste não foi chamada, poderia ser chamada, mas não foi. Então, ela não atrapalha o nosso código mesmo estando desenvolvida. Mas se você vai declarar funções que não vai utilizar sempre, lembrando que deve observar a questão da memória, principalmente quando trabalhar em microcontroladores, como sempre frisamos. Este foi mais um vídeo do seu curso de linguagem C ANSI. Como sempre, clique em gostei, compartilhe com todo mundo, favorite este vídeo, comente aqui embaixo o que está achando de nossas aulas e dos nossos cursos aqui do canal, que esse feedback é super importante para nós, beleza? E qualquer dúvida, pode deixar seu comentário que o mais breve possível estaremos respondendo. Acompanhe todos os nossos vídeos, aqui tem vídeo todo dia. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima!